que ela saia tão cedo. Quem não se lembra, o Daniel, da sequência do Belfort no Vanderlei, no nocaute que ele... Acho que ele tinha 20 anos, que ele dá uma sequência, não sei quantos socos, Patrick, depois... Eu lembro que a vitória foi em segundos, né? Mas acho que de soco pra mais de 20. Cara, mas foi uma... Era uma máquina. E o Vanderlei até hoje pede revanche. Né? Até hoje pede revanche. Malandro é o mito que não dá. Não sei se ele deu, não. Eu queria te fazer uma pergunta. O que tu acha dessas lutas que a galera tem feito aí de youtubers? Por exemplo, essa do Popó, que eu acho a maior covardia do planeta, o Popó bater nesses desavisados aí. Desavisado não, porque todo mundo sabe o que pode acontecer. Mas o que tu acha? Você acha que isso é benéfico pro boxe? Não, eu não acho que é benéfico. Apesar do Canal Combate estar transmitindo parte desses eventos, e eu faço parte lá da equipe, eu não acho que é benéfico, e isso fere, inclusive, um princípio de ética que existe no boxe. Você pegar alguém que é campeão para lutar com outra pessoa que está estreando, tá? Não importa que ele tem 48 anos de idade e tal, eu sei que o Popó vai ficar meio chateado de estar falando isso, mas a verdade é o seguinte, alguém tinha dúvida do que ia acontecer? Quem é do boxe, ninguém tinha dúvida do que ia acontecer. E eu sou um pouco reticente com relação a isso, e aonde eu posso eu expresso essa opinião, porque eu não vejo benefício para o boxe. Outro dia eu vi um camarada falando que tem uma pesquisa, que ele viu, que ele não diz onde é essa pesquisa, nem onde ela foi feita, que no dia seguinte da luta do Popó com o Bambam, triplicou o número de inscrições no boxe na academia. Então, esse tipo de sonhos, de imaginação, como é que ele sabe que no dia seguinte foi feita uma pesquisa que triplicou? Então, esse tipo de coisa me deixa um pouco constrangido, às vezes, de falar sobre o assunto. Mas eu entendo que o Popó tem todo o direito de ganhar o dinheiro dele. Ele tem esse direito. Se aparece um camarada que também está ganhando muito dinheiro, que vai subir no ringue com ele, e isso vai acontecer, tudo bem, mas não digam que é uma luta de boxe. Não digam que tem um vencedor. Não digam que tem uma federação, apesar de ter, em algum desses eventos, uma federação oficial. Nesse evento do Popó, tinha 2 contra 2 ali no boxe, como um antigo telequete. Eu não sei se talvez tenha... Tá, do Ted Boi Marino. Naquela época, era 2 contra 2, esse tipo de coisa. Teve uma luta que teve 3 categorias de peso diferentes. Tá? Eu não posso compactuar com isso. Para mim, que vim de onde eu vim, comecei como árbitro, quer dizer, viajei para fora do Brasil para trabalhar como juiz em campeonatos mundiais, as reciclagens que eu fiz, isso para mim é um absurdo, você ter uma luta com 3 categorias de peso diferentes. Tá? Então, como é um absurdo, 2 contra 2 como antigo telequete. Então, não me agrada muito. Eu entendo que dê audiência, eu entendo que as pessoas paguem para ver isso, eu não discordo que isso seja feito, mas eu não posso aceitar que chame isso de boxe. Até porque as regras não são as mesmas do boxe. Então, as regras foram um pouco mudadas? Primeiro, o tempo é diferente. Segundo, 3 categorias de peso não é permitido. Terceiro, as luvas são luvas maiores, que eu acho até que nesse caso até convinha, mas chama isso de um sparring ou de alguma coisa desse tipo. Entendi. Mas não a luta do Maldonado, acho que todo mundo aqui sabe quem é o Maldonado, né? Aquele lutador Maldonado que foi de MMA e que agora sim. Que foi de boxe Já também. ouvi falar. Eu gosto muito do Maldonado. A luta dele nunca podia ter acabado como nocaute técnico. Houve um choque de cabeças e a regra fala que o choque de cabeça até o 4º round, se a luta foi interrompida até o 4º round, é sem decisão o resultado. E o adversário ficou com corte, com choque de cabeças, ficou com corte, a luta teve que ser interrompida e deram a vitória para o Maldonado. Isso foge às regras. É isso que eu estou falando, quer dizer, não são as regras de boxe que estão sendo colocadas. Então... Até porque o Popó não vai poder lutar com o Bambam. Não, porque o Bambam... Não, porque eles pegam o seguinte, o Bambam é um poste, o Popó pequenininho. Ele acha que... Não, mas aí já tem aquela coisa, o grandão vai bater no pequenininho, Tá maluco, entendeu? Podia Agora ter já tem outro. 5 Bambans lá que o Popó ia arrebentar os 5. Não, e tem a próxima, né? Que agora é com o Vitor Belfort. Não está saindo essa luta por enquanto. Porque não? Eles estão com a dificuldade no peso. O Vitor é maior que o Popó, né? Mas e o Vitor já lutou boxe. Mas o Vitor já lutou boxe e é um lutador de verdade. De MMA. E ele foi um lutador muito bom de MMA. Ele fez sucesso, ele foi campeão e tudo. Pode falar você, fica à vontade. Essa luta, por enquanto, eu não acredito
que ela saia tão cedo. Quem não se lembra, ô Daniel, da sequência do Belfort no Vanderlei, no nocaute que ele... Acho que ele tinha 20 anos, que ele dá uma sequência, não sei quantos socos, Patrick, depois... Eu lembro que a vitória foi em segundos, né? Mas acho que de soco pra mais de 20. Cara, mas foi uma... Era uma máquina. E o Vanderlei até hoje pede revanche. Né? Até hoje é de revanche. Malandro é o Bito que não dá. Não sei se ele deu, não. Não deu revanche. Não é que não deu, é porque depende do dinheiro, né? Sim, Você precisa, aquela luta foi a luta no UFC, não foi no UFC aquela luta? Sim, foi. sim. UFC 3 ou 2. Então tudo, quer dizer, o mundo de lutas, das lutas, principalmente nesse nível que nós estamos falando, de Popó, de Vitor Belfort e tal, ele envolve muito dinheiro. Então tem que pagar bem. O Vitor Belfort também já tem 40 e tantos anos. Né? Isso, verdade. Então eu acho que essa luta para sair, ela vai precisar movimentar muito dinheiro, e o principal que eu estou vendo aqui do problema é o problema do peso. O Popó era um camarada que lutava primeiro com 59 quilos, depois com 61,200. Aliás, pouca gente sabe disso, o Popó era um peso leve que lutava em 61,200. Ele baixou o peso, a equipe baixou o peso para 59 para ele lutar na categoria de baixo, na superpena, porque isso facilitaria com a pancada que ele tem, isso facilitaria muito. Quando ele ganhou o primeiro título mundial, eu estou mudando um pouco o assunto, mas acho que vale a pena falar. À vontade. Quando ele ganhou o primeiro título mundial, eu vi o árbitro muito ali preocupado com ele, uma vez com o adversário, que caiu duro, assim. E aí eu fui conversar uma vez numa convenção mundial com o árbitro, quando eu vi, pois esse é o árbitro da primeira luta, e fui falar com ele. Eu disse, eu vi você preocupado com o russo ali. Ele disse, eu estava preocupado, não era tanto com a pancada, é porque como ele caiu duro, ele bateu com a cabeça na lona. E a lona, apesar de no boxe ela ter um feltro, ou uma espuma, ou um tatame, alguma coisa debaixo da lona, a pancada foi muito forte. Ele ficou muito preocupado com a pancada que ele teve. Mas o que eu estava falando é o seguinte, o Popó tem uma pancada muito forte, e aí depois ele não aguentou mais dando peso, lutar com superpena, e subiu 2 quilos, voltou para o peso leve, se tornou campeão mundial na categoria peso leve, depois unificou os títulos, vencendo o ex-campeão olímpico, que era campeão da Associação Mundial. Então o Popó teve uma carreira realmente espetacular, por isso que ele ficou muito conhecido pela forma como aconteceu. Uma vez o Dória, que é o Luiz Carlos Dória, que é o treinador dele, me falou uma coisa que eu confirmei com o próprio Popó. Ele dizia que o Popó, dos 59 quilos, entre a pesagem e a luta, que acontecia mais ou menos 30 horas depois, ele ganhava 10 quilos. Puta que... Nós estamos falando de 10 quilos em cima de 59. 20%. Porque o que acontecia? Ele chegava a ganhar 10 quilos, não era toda a luta, mas ele chegava a ganhar 10 quilos. Ele estava muito desidratado, porque aquele não era o peso natural dele. Então ele estava muito desidratado. Ele devia ter um acarajézinho, uma comidinha. Como de tudo, né? Eu fui juiz na luta do Popó, e essa luta foi no Brasil, em Brasília, se não me engano. Que ele subiu para a pesagem, a mão dele estava assim, fazia assim. Ele estava com fome. E aí ele me disse que nos 2 dias anteriores as refeições eram pêssego com suco de laranja para poder ajudar. Foi esse o almoço e o jantar dele na véspera, para poder dar os 59 quilos. Então ele tinha mesmo que acabar com a luta rápido, porque era o problema do tempo ir passando, e ele chegou um momento que ele disse, não, tem que voltar para o peso. Até por causa da resistência, vai perder na resistência. Agora, eu comentei esse assunto do peso dele, porque nós estamos falando do Vitor Belfort com ele, e ele disse que ele concorda, ele hoje não consegue mais dar 60 quilos. Ele não consegue dar menos de 70. Então ele concordou em fazer a luta com 80 quilos contra o Vitor. O Vitor disse que quer no mínimo 90, não menos que isso. Esses 10 quilos é uma diferença muito grande. Tá? Por isso é que eu acho que essa luta vai ser muito difícil de sair. Caraca. Mas eles combinam o peso da luta? Pode ser combinado. O que acontece é o seguinte, a categoria vai ter 78 quilos, vamos dizer assim, a categoria 79 quilos e quebrados, a categoria de baixo. Tá? A categoria de cima vai a 90,700. Então eles podem combinar alguma coisa embaixo, não tem problema, tá? Mesmo dentro das regras oficiais, apesar de não ser regras oficiais. Porque essa do Bambam, a diferença de tamanho de peso do Bambam... Não, mas ele está dizendo com 2 caras que são da luta, acordo entre os caras. Você pode fazer um acordo. Se você não pode fazer um acordo, é o seguinte, um com 70 quilos, outro com 90. Isso fere, se você quiser atuar dentro das regras.
Agora ali, 1 com 80, eles não querem fazer um acordo isso, eles querem botar o limite máximo 80. Então, para o Popó, o Vitor tem que descer até 80. Entendeu? E o Vitor diz que não, que ele que só luta, entra com 90. Mas a categoria de peso estaria dentro da categoria de peso, porque ela vai de 79 quebrados a 90 e 700. E essa seria que categoria? Pesado? Essa seria a categoria cruzador. Quanto é a categoria pesado, peso pesado? É acima de 90 e 700. De 90 e 700. É. Eu tô com 103, então a minha é super pesada. No profissional Tá com não tem. 103? Tem Tem 103. 10 quilos a mais que eu, cara. Pô, mas olha aqui, músculo. Músculo. No Cabelo. No profissional, Cabelo pesa, no pô. profissional não tem super pesado, só no amador. Sem graça. Dá não pra tu lutar outra luta que tem lá no Japão. Sumô. Qual é? Sumô, eu sou magrelo. Uma vez eu encontrei um lutador de sumô. Eu tenho até foto dele, numa loja, né? E eles têm um traje típico, eles são respeitados pra caramba. Cara, eu queria ter alguém pra passar, porque eu parecia um raquítico perto do cara. Coitado do Daniel, obrigado por ficar ouvindo essas coisas. Não, mas você não me viu fazendo as minhas piadinhas também. Daniel, e como é que fala? Que aproveitando essa gancho dessas lutas, exibições, o Mike Tyson vai voltar a lutar com 50 e todos os anos. 58 anos. Quando ele lutar, ele vai estar com 58. Você sabe que esse negócio do Mike Tyson, quando o Mike Tyson fez essa exibição com o Roy Jones Jr., a Comissão Atlética de Nevada não deixou acontecer, mesmo dizendo que era exibição. E aí, quando encontraram uma comissão atlética que concordou, ela botou uma série de exigências. A primeira é que seria uma exibição e não uma luta de verdade. Essa foi uma exigência da Comissão Atlética. Segundo, o árbitro foi escolhido a dedo pela Comissão Atlética, que se eles começassem a se pegar de verdade, a luta ia terminar e ia ser interrompida. Olha o prejuízo dos organizadores se isso acontecesse. Então eles tinham que estar muito cientes que não podiam se pegar de verdade, como eles não se pegaram. Isso foi uma exibição de verdade. Quando fala se pegar... É que Se o cara pegar é bater para nocautear, é isso. só pode encostar? É luvinha? Não. É quase como um sparring. Assim, você podia bater, Só dá uma encostadinha. principalmente na linha. Não, você podia bater, mas não podia dar um prosseguimento de levar 4, 5 golpes na cabeça. Isso não. Você pode ver que isso não aconteceu. Um ou outro pegava na cabeça e tal, mas eles se seguraram. Os dois se E a seguraram. gente não sabia disso. Sabia, mas é porque você não leu meu blog. Tem que ler. Você sabe que eu botei isso no blog. A imprensa nacional toda dizendo que a luta era para valer. E a gente sabia que não era para valer. Tivemos uma reunião, isso em 2020, na época da pandemia, e nós tivemos uma reunião online com a direção do Canal Combate, e o pessoal, não, foi uma luta. Eu pedi a palavra e disse, olha, na minha casa que eu estava, eu queria falar uma coisa para vocês. Existem regras para esse combate, assim. Se a gente diz que é uma luta de verdade e eles não se pegarem para valer, nós vamos estar noticiando uma mentira. Se eles, como existem essas regras que estão escritas, e eles se pegarem para valer e nós dissemos que não iam se pegar, eles estão ferindo a regra. Então, por que a gente vai entrar com uma mentira como a imprensa toda está fazendo? Aí o gerente da área, na época, o Bokel, disse, você tem essas regras aí? Eu falei, tenho, eu botei no blog, mostra pra gente. Aí eu botei, porque a reunião era online, né? Ele disse, nós vamos fazer isso que ele está falando. O Daniel está falando. E quando chegou na luta, eles realmente não se pegaram para valer. Né? Então foi realmente uma exibição, como o Júlio César Chaves fez exibição, como outros fizeram exibição. Então não existe para mim a luta de exibição, ou ela é uma luta ou ela é uma exibição. Né? Então, boa, gostei. Verdade. Então, não, é uma luta de exibição, não é uma luta de exibição. É uma exibição. Foi o que o Mike Tyson fez, foi o que o Júlio César Chaves fez, foi o que o Popó fez com aquele Whindersson Nunes. Sim. Tá? Você acha que ele não podia ter nocauteado o Whindersson Nunes? Claro. Que eu vi o filho do Tiririca contando a história. Que tava no ringside dele. Falou, faz isso com ele, não. Que ele massacrou o Whindersson Nunes. Tá maluco. O cara subiu no ringue com o Popó. Mas o Whindersson Nunes eles são conhecidos. Eles são amigos. Eles fizeram exibição. Como ele fez agora com o empresário. Semana passada fez uma exibição, agora, semana passada, com o empresário também ali. E o empresário pagou para encher o ginásio, encher o estádio e tal. O empresário pagou, bancou o evento todo.
fez com a empresa dele lá que ele queria, e você vê claramente que é uma exibição.